everyone, you're welcome. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel, vamos estar juntas mais uma vez. E antes da nossa aula, nós vamos conferir o nosso objeto de conhecimento. Pay attention, let's go! Aula de número 15, o objeto de conhecimento, estratégias de compreensão de textos orais, palavras cognatas, palavras e expressões já conhecidas e pistas do contexto discursivo. E o detalhamento, percepção e identificação de palavras cognatas, palavras e expressões já conhecidas, uso da língua relacionados com as temáticas propostas e suas estruturas lexicogramaticais, conhecimentos prévios sobre o tema. Então, é isso, pay attention, vamos à nossa aula, let's go! So, let's start our class. Vamos começar nossa aula talking about estratégias de compreensão. Nós vamos falar sobre isso na aula de hoje. Como que eu faço para melhorar a minha compreensão quando eu escuto alguma coisa em língua inglesa, né? Existem algumas estratégias para isso. E mesmo que eu não entenda tudo, né? Cada palavra que está sendo cantada ou que eu estou assistindo, ou que a pessoa está falando comigo, né? Mesmo que eu não entenda palavra por palavra, eu, fazendo uso de algumas estratégias, eu consigo entender o contexto, consigo responder corretamente, mas para isso, né, como nós falamos, nós fazemos uso de algumas estratégias e elas são muito importantes e muito úteis nesse momento para que eu entenda melhor o que eu estou ouvindo na língua inglesa, tá bom? Então, vamos começar com algumas dicas, né? Quais são essas estratégias? A primeira delas, dê uma olhada aqui comigo. Então, nossa primeira dica aqui é se atentar às palavras conhecidas. Língua inglesa está presente em todo lugar, nas músicas, na TV, nas placas de sinalização, né, nos filmes, em tudo que a gente usa no nosso dia a dia, nas redes sociais, nos jogos. Língua inglesa está aí por todo lugar. Então, por isso, nós naturalmente conhecemos muitas palavras, né, sem a gente perceber. Temos aí um vocabulário já existente de língua inglesa por causa dessa presença aí tão forte no nosso dia a dia. Então, a primeira ideia, né, primeira dica é essa. Como é que eu faço para melhorar a minha compreensão? Prestando atenção nas palavras conhecidas. Preste atenção em palavras que você já aprendeu, como school or family. Essas palavras eu tenho certeza que vocês já conhecem, né? Digam aí o significado. O que é school? O que significa family? Esse eu tenho certeza que vocês conhecem. Repeat after me. Repitam. School, family. Vocês já sabem o significado, escola e família. Então, se estiver acontecendo um diálogo ou uma música e essas palavras estiverem lá, vocês já podem... Isso aí eu sei o que é. Deve estar falando sobre escola, sobre família e deduzir boa parte aí do que está sendo dito, né? E aí, outra dica aqui é o tom de voz. Isso é muito importante na hora do diálogo, na hora do que está sendo falado, né? Por quê? O tom de voz da pessoa, o jeito como a pessoa fala, mostra se está feliz, brava ou perguntando algo. Então, de novo, mesmo que não se saiba palavra por palavra ali do que está sendo dito, pelo tom de voz que a pessoa está usando, que ela escolheu se comunicar, dá para perceber, né, o sentimento, o que está acontecendo, se ela está perguntando algo, se ela está feliz ou se ela está brava. Então, prestar atenção no tom de voz é muito importante também, mas não é só isso, temos outras dicas aqui para vocês. Deem uma olhada na próxima. Então, as palavras repetidas na conversa, né, na música, no filme, no texto, nós estamos falando sobre textos orais, né, aquilo que a gente pode escutar, mas tudo aquilo que envolve texto, seja ele escrito, seja ele falado, se uma palavra se repete muito, se ela aparece muitas vezes, preste atenção nela, porque com certeza ela é uma palavra-chave.
ela é importante no texto e é importante você se apegar aí a isso, né, a ela, o seu significado, para que você compreenda melhor o que está sendo falado, né? Já vimos aqui, então, as palavras repetidas, o tom de voz da pessoa, as palavras que você já conhece, mas será que tem mais dica, tem mais coisas que eu posso usar ao meu favor na hora da compreensão, né, do listening, na hora que eu estou escutando e eu quero entender melhor o que está sendo falado? Então, vamos lá. O contexto, mesmo sem entender tudo, dá para imaginar o que está acontecendo. O que é o contexto? Aquilo que está acontecendo ali ao redor do diálogo. Onde está acontecendo o diálogo, né? É numa escola, é em casa, no trabalho, em um ambiente externo, no shopping. Quem está falando, isso importa muito. Qual é a idade das pessoas, o que está acontecendo ali ao redor, né? Isso é o contexto e isso é muito importante porque lhe ajuda ali a interpretar e entender melhor, tá? Mas temos mais dicas, e essa aqui você já conhece, algumas palavras inclusive, então vamos dar uma olhada aqui, que são as nossas queridas palavras cognatas. São palavras parecidas com a língua portuguesa, porque tem a mesma origem, então tem uma escrita aí semelhante, como animal and music. Animal and music. Duas palavras que quando você escuta, você deduz o significado, né? Porque é o mesmo da nossa língua materna. Então, essas palavras cognatas são muito importantes aí também na hora da nossa interpretação, né? E é uma estratégia de compreensão. Então, vimos aqui algumas dicas que nos ajudam a melhorar a nossa interpretação. E para isso, agora, nós vamos ver um vídeo de dois amigos, two friends, talking about the weekend. Dois amigos conversando aí sobre o final de semana. Ok? Pay attention. Last weekend, my family and I visited a natural park. We saw different types of animals like birds, monkeys, and butterflies. There was also a museum with information about the environment. It was very special to learn how we can help nature. We took many photos and had a fantastic day. Okay, so Potira was talking about her weekend. Ela estava falando sobre o final de semana dela, né? Sobre algumas atividades. E vocês viram que tinham algumas palavras destacadas ali. E nós vamos ver agora juntos esse texto aqui, tá? Olha só, as palavras aí ainda estão destacadas e eu quero que você preste bastante atenção nelas, porque eu tenho certeza que você já está sabendo o significado aí. Vamos fazer a leitura juntos. Last weekend, my family and I visited a natural park. No último final de semana, my family, olha só, essa palavrinha que você já sabe o significado, isso aqui, ó. O que significa? O que ela e a família dela fizeram, né? Eles visitaram o quê? Natural Park. Olha só como são palavras, né, que vocês olham e imaginam aí o significado. Já dá para entender que no final de semana ela e a família dela visitaram um parque natural. We saw different types of animals. Nós vimos, olha só, o que eles viram? Different types of animals. Tipos diferentes de animais, like birds, monkeys and butterflies. Então, eles viram aí diferentes tipos de animais, como birds, pássaros, monkeys and butterflies, e borboletas, ok? Continuando, olha só. There was also a museum with information about the environment. Também tinha ali, olha só, mais uma palavrinha aqui, museum, assim que se fala, museu. There was also a museum with information about the environment. Também tinha aí um museu com informação sobre o que? O ambiente. It was very special, foi muito, olha só, special, to learn how we can help the nature. Olha só, foi muito
especial aprender como nós podemos ajudar a natureza. We took many photos and had a fantastic day. E tivemos, olha só, fantastic day, um dia fantástico, tá? Então, esse texto é cheio dessas palavras aí que nós mencionamos, que fazem parte desse grupo de palavras cognatas, que nos ajudam a entender melhor o texto. E aqui eu coloquei mais uma vez, né? Para que vocês vejam que só olhando para elas, vocês entendem o significado. Então, nós temos natural, park, animals, museum, special, photos, fantastic. Então, essa diferença na fala, mas a escrita é muito semelhante. Então, como nós temos falado, isso nos ajuda muito a entender melhor o texto, tá bom? Mas nós temos falado aí de cognatos, palavras cognatas, mas tipos diferentes dentro desse grupo, né? E é isso que nós vamos ver agora. Pay attention. Então, são os tipos de cognatos. Eu quero que vocês prestem bastante atenção agora, tá? Porque, apesar de ser um grupo, há uma pequena diversidade aí entre eles, e é isso que nós vamos falar. O primeiro grupo são aqueles que são idênticos, são iguais, né? Escrita e significados iguais, tipo banana. Viram que a escrita não mudou. Tem também hospital, que se escreve igualzinho, né? Hospital, só muda a pronúncia do H. Tem o chocolate, que significa chocolate e se escreve de forma idêntica. E é um tipo de cognato, né? São tipos de cognatos idênticos. Mas nós também temos aqueles que não são idênticos, mas são similares. Vamos dar uma olhada agora. Que são significados iguais, porém há uma leve mudança na escrita como a fala, né? Tanto na escrita como na fala. Então, olha só, tomato, tomate. Tomato, tomate. Mudou só uma letrinha aí, por isso que eles são similares, não são idênticos como os outros que nós vimos, né? Também temos o restaurant, que tira só uma letrinha lá no final, então é similar. Ainda é um cognato, porém não é idêntico, é similar. Mas ainda temos aqueles que são vagamente parecidos, né? Vamos dar uma olhada aqui. O significado é o mesmo, mas a grafia já surge com bastante diferença nos dois idiomas, como a palavra technology, tecnologia, ou seja, não está escrito aí de forma muito parecida, teve muitas mudanças aí, é vagamente parecido, né? Porém, tem o mesmo significado, é um tipo de cognato, ok? Technology, tecnologia. Ainda falando sobre isso, nós vamos ver um vídeo aqui, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nele, porque nós temos outros exemplos aí. A nossa personagem, ela está numa biblioteca. Dei uma olhada. Vamos aqui entrar no vídeo agora. Olha só. She's at a library. Inclusive, library é um falso cognato, né? Parece livraria, mas é biblioteca. Então, aí o primeiro, anjo, elephant, que é o elefante. Olha só, mais um cognato aí. Human, esse aí é idêntico, é similar ou vagamente parecido? O que vocês acham? E nós temos music, não é idêntico, né? Tirou só uma letrinha ali. Television, que é televisão, olha só. E é isso, ela vai guardar o livro. Nós vimos aí mais alguns exemplos, né? De palavras cognatas, né? Até aqui, acredito que vocês tenham entendido aí, né? A função, o que são, né? Os tipos. Nós vimos que existem os idênticos, os similares e os vagamente parecidos, né? Mas, então, vamos dar continuidade a esse conteúdo, mas agora falando dos falsos cognatos, né? O que são os falsos cognatos? São palavras que, em primeiro momento, podem nos enganar, pois apresentam escrita
e até, às vezes, assim, alguma coisa da pronúncia parecida com palavras em português, mas um significado diferente. Então, até agora nós vimos os cognatos e agora nós vimos os falsos cognatos. E então, falando deles, né, já que eles existem, o que nós temos que fazer para memorizá-los, né? Nós temos algumas dicas aqui. Existe um grupo aí de falsos cognatos que é um pouco menor, né, do que das palavras cognatos. E o que nós podemos fazer para memorizá-los? Nós temos aqui algumas dicas. Lendo, né? Vocês podem começar a ler textos pequenos em inglês, materiais pequenos, as nossas aulas aqui, o conteúdo das aulas. Assistindo a filmes e séries no áudio original e com a legenda em inglês, né? Tentar colocar lá a legenda do vídeo que você está assistindo em inglês. E, of course, studying a lot, estudando muito, ok? E aqui eu vou colocar para vocês alguns exemplos de falsos cognatos, tá? Pay attention. Nós temos pretend, né, que pode parecer pretender, mas na verdade é fingir. Pretend significa fingir e não pretender. Enquanto eu vou falando aqui, vocês podem ir anotando, né, o significado. E aqui nós temos prejudice, que pode parecer prejudicar, né? Mas na verdade é preconceito. Aqui nós temos college, que parece o quê? Colégio, né? Mas é faculdade. E temos mais aqui. Vamos ver. Library, eu acabei de falar para vocês, né? O significado de library, que quando a gente escuta parece livraria, né? Mas significa biblioteca, library. E temos o intend, que parece o verbo intentar, né? Mas é pretender. Lembra que a gente viu pretend lá, né? Esse aqui que é o pretender, não aquele. E o lunch, almoço, que não é lanche. Então, nós vamos voltar aqui na cartela dos falsos cognatos, só para a gente falar mais uma vez a pronúncia deles. Isso, então, olha só. Pretend, prejudice, college, a próxima. Library, intend e lunch, the last one, o último exemplo aqui, lunch. Então, eu quero que vocês deem uma olhada nisso aí que está aparecendo. Nós temos duas colunas aqui, cognatos e falsos cognatos, tá? Primeiro, olhem as palavras aí que nós temos: chocolate, technology, doctor, parents, college, notebook. Então, nós temos essas palavras aí e nós vamos ter que classificar, né? Tem duas colunas aqui, a coluna de cognatos e a coluna de falsos cognatos. Temos aqui chocolate. Chocolate é um exemplo de cognato ou falso cognato. O que vocês acham? Um tempinho aí para vocês pensarem. Chocolate é um... Opa, peguei technology. É um exemplo de cognato. Inclusive, é um cognato idêntico, né? Porque se escreve aí da mesma maneira que se escreve na língua portuguesa e tem o mesmo significado, ok? Vamos aqui para a próxima. Mas é um cognato que ele é vagamente parecido, né? Technology, ok? Então, eu vou só clicando aqui e você vai colocando na coluna aí, tá bom? Então, nós já temos o chocolate, eu já coloquei aqui para você saber, você copia aí a tabela e vai direcionando aqui. Então, nós temos chocolate, que é o cognato, technology, que significa tecnologia, e também é um cognato, né? Porém, ele é levemente parecido porque a sua escrita, ela muda, né? Ela fica diferente. E aí nós temos aqui embaixo, technology, a palavra doctor. Você acha que é um cognato ou um falso cognato? Escolha aí o lugar que você vai colocar. Então, doctor é também um cognato, ok? Doctor é um cognato
e significa mesmo doutor ou médico, né? Vocês podem perceber aí que a escrita também é vagamente parecida. E ali no meio nós temos parents, que quando a gente escuta a gente acha que é parentes, né? Mas na verdade é pais, significa pais. Então é um exemplo de cognato ou falso cognato? Falso cognato, ok? E ali nós temos college, que quando a gente escuta parece colégio, né? Mas na verdade é faculdade. Então coloquem ali lá na coluna de falso cognato. E nós temos o notebook, que acabou sendo uma palavra que é muito utilizada por nós, né, no nosso dia a dia, que quando a gente escuta, a gente acha que é o computador, né, o notebook. Mas é um falso cognato e não significa aquele computador portátil lá que nós temos, né? Na verdade, significa caderno ou um bloco de notas, né? Então, vamos ver essas palavras que nós colocamos aqui. Technology, doctor, parents, college, and notebook, and chocolate, ok? Separamos aqui, vamos só revisar os cognatos. São chocolate, technology, doctor, e os falsos cognatos, parents, college, and notebooks, ok? Separamos aqui, vimos juntos aqui. E para terminar, nós vamos ver um texto aqui juntos que tem vários exemplos também de falsos cognatos e cognatos também, ok? Deem uma olhada aqui. No título vocês já sabem aí, já conseguem identificar do que está sendo falado. Deem uma olhada em todas essas palavras aí. Eu destaquei tanto palavras conhecidas, né? E também palavras cognatas. São palavras que vocês já viram em muitos lugares. E são essas palavras também que nós apresentamos durante a aula. Aqui no tema, né? Vocês já conseguem entender aqui o que está sendo falado, né? What is an ecosystem? Ecosystem. O que é, qual é a pergunta aqui que ele está fazendo, né? Um ecossistema, né? Então, olha só, o que significa? Diga o significado, interações, né, dos componentes bióticos, biotic components, living things such as people, plants. O que será que significa plants? Você sabe o que é, consegue deduzir, né? Animals. Essa daqui também, ó. Micro-organismos, né? Você também consegue identificar o significado. Aqui nós temos, olha só, geographic area. O que significa? Diga aí o significado, geographic area. Natural, que nós já vimos em outro momento aqui da aula, né? Aqui é uma palavra those, que significa, está indicando, né, aqueles componentes. Coloquei aqui porque é uma palavra bastante usada, conhecida. Ocean, que vocês também conseguem deduzir o significado. Ocean. Small, que é pequeno. Like. E aqui, plant, mais uma vez. Vamos traduzir aqui juntos, só para a gente ver como essas palavras conseguem nos ajudar. De que vocês acham que o texto está falando? Dê uma olhada nessas palavras. No título, né? O título já nos ajuda bastante. Então, está falando aí sobre ecossistema, dos organismos bióticos, abióticos, né? Dos componentes. Fala aí das áreas geográficas, dos ciclos naturais. Dá exemplo, né, do oceano, das raízes das plantas. Então, todas essas palavras destacadas aqui já nos ajudam a compreender melhor. A gente consegue deduzir o que elas significam, né? E aqui a continuação, nós temos aí destacado different, olha só. Science, scientist, multiple, perspectives and ecosystem. Mais uma vez, né? Essa palavra aqui, lembra que a gente falou, quanto mais a palavra se repete, mais importante ela é aí para a compreensão, né? Então, o que está falando aqui?
There are many different fields of science. Existem muitos campos da ciência that focus on different aspects of ecosystems. Existem muitos campos da ciência que focam em aspectos diferentes do ecossistema. When scientists in multiple fields are able to share their data and perspectives, quando os cientistas nos múltiplos campos aí da ciência são capazes de compartilhar as suas perspectivas e dados, a larger view of an ecosystem is produced. Uma nova visão, né? Uma nova visão do ecossistema é produzida. Então, preste atenção nessas palavras aí destacadas. Different, science, scientists, multiple, perspectives, ecosystems, todas elas, inclusive uma se repetiu bastante no texto, né? Nós vimos que isso é um sinal de que ela é muito importante para a gente deduzir o significado, compreender o que o texto está falando. Todas essas palavras aí são palavras cognatas e nos ajudam a fazer uma melhor interpretação. Então, hoje nós falamos sobre isso, sobre estratégias de compreensão. Falamos até que o tom de voz, o contexto, as palavras conhecidas nos ajudam a entender ali o que está sendo dito, né? E falamos que existem os tipos de cognatos, os idênticos, que são escritos de forma idêntica, os similares, que são parecidos, e os vagamente parecidos, né? Que mudam ali a sua escrita bastante, mas que ainda nos deixa deduzir o seu significado, né? Pela mesma origem com a nossa língua materna. Também falamos aí sobre os falsos cognatos, demos alguns exemplos, que são aqueles que parecem, né, ter um significado, o mesmo significado na língua portuguesa, mas não tem. Então, esses foram os assuntos que nós abordamos hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, compreender. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Bye, bye.